Olá a todos, vou então neste vídeo fazer uma pequena abordagem a um conceito importante dentro do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum, um conceito que muitas vezes surge no teste e convém que vocês o saibam porque ele às vezes passa despercebido nas aulas, que é o seguinte: o produto entre dois números é sempre igual ao produto entre o mínimo múltiplo comum desses mesmos dois números, desses números quaisquer, A e B, ou produto entre o mínimo múltiplo comum e entre o máximo divisor comum dos mesmos números, ok? Isto é uma propriedade muito importante nesta história do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum. O produto entre dois números é exatamente igual ao produto entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum desses mesmos dois números. Eu vou colocar então aqui um exemplo prático para vocês perceberem que isto realmente é verdade. Ok, ok, vou escolher então aqui a cor. Vou então fazer aqui uma fatorização. Ora, deixa eu ver, 2, 3, 5. 2, 4, 12 vezes 5, 60. Esta seria então a fatorização do 60. 60 por 2 dava 30, dava 15, dava 5 e dava 1. E agora outro. Exemplo 2, 3 quadrado, né? E está bom. Por exemplo, chega. Bem, então qual era este número? 3 vezes 3, 9 e 2, 18, né? Então, composições. O 6 seria igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E o 18 seria então igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Agora, repara no seguinte. Atendendo aqui a esta decomposição que vês aqui, eu posso então dizer que 60 vezes 18 é exatamente igual a isto, né? Porque é a decomposição do 60, a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Esta seria então a decomposição do 60 e a isto eu vou multiplicar por decomposição do 18, que seria 2 vezes 3 ao quadrado. E aqui estaria então o 18. Posso dizer então que 60 vezes 18 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Agora aqui vou fazer o registro do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum. Então o máximo divisor comum entre 60 e 18. Máximo divisor comum, vou olhar para os fatores cuja base é idêntica, né, que seria 2 quadrado. E tem aqui 2 elevado a 1, e tem aqui 3, e tem aqui 3 ao quadrado. E entre os fatores com a mesma base, né, eu escolho, no caso do divisor comum, aquele em que o expoente é mais pequenino. Então teria o 2 aqui, porque é 2 elevado a 1. Tem um expoente mais pequeno. 3 e 3 ao quadrado, escolhi aquele que tem um expoente mais pequeno, que seria o 3. E o máximo divisor comum ficaria então por aqui. Relativamente ao mínimo múltiplo comum entre os mesmos valores, 60 e 18, ele seria então igual. Mínimo múltiplo comum entre os fatores cuja base é a mesma, teria então aqui 2 quadrado e 2 elevado a 1. Eu escolho agora o que o expoente é maior. Neste caso seria então o 2 ao quadrado. E entre o 3 e o 3 ao quadrado, mínimo múltiplo comum, escolho o maior expoente. Então vezes 3 quadrado. E depois, no mínimo múltiplo comum, ainda tenho que multiplicar pelos fatores que não são iguais, que seria o caso aqui do 5. Agora repara exatamente o que acontece quando eu multiplico o máximo divisor comum entre 60 e 18 vezes o mínimo múltiplo comum entre 60 e 18. Teria então máximo divisor comum 2 vezes 3 e o mínimo múltiplo comum 2 quadrado vezes 3 ao quadrado, que é isto, 2 ao quadrado vezes 3 quadrado vezes 5. Agora compara exatamente estas duas multiplicações. Esta, a multiplicação do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum, e esta, a multiplicação entre o 60 e o 18. E repara exatamente no seguinte. 2, que é 2 elevado a 1, está aqui, né? E está aqui. 3, que é 3 elevado a 1, está aqui e está aqui. 2 ao quadrado, está aqui e está aqui. 3 ao quadrado, está aqui e está aqui. E o 5 está aqui e está aqui. Como vês, exatamente, o máximo divisor comum vezes o mínimo múltiplo comum entre dois números é exatamente igual ao produto entre esses mesmos dois números, entre o 60 e o 18. Daí eu ter então referenciado esta propriedade que podes ver aqui. Ok?
que consiste mesmo no seguinte: a multiplicação entre dois números é sempre igual à multiplicação entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum dos mesmos números. Sendo assim, vamos agora abordar então o problema. Determina o valor de A sabendo que o mínimo múltiplo comum entre 36 e A é igual a 252 e que o máximo divisor comum entre 36 e A é igual a 4. Bem, então, abordando este conceito que tem aqui, repara que aqui o teu A é um dos algarismos e neste caso o B, que seria o outro, neste caso é 36. Então eu posso, agora abordando aqui o problema, né? Imaginem que isto era a linha A. Terei então 36 vezes A, que seria o A e o B, né? Seriam os dois algarismos disto. Então eu vou ter que 36 vezes A é exatamente igual ao mínimo múltiplo comum dos dois números, que é 252, vezes o máximo divisor comum entre os dois números, que é exatamente 4. Ok? Então agora repara, isto é fácil de fazer, porque 252 vezes 4, isto será dobrar o 252 duas vezes, o que dá 400, 504, e depois dobrar isto dá 1008, se não estou em erro. 252 vezes 4 dá 8, dá 20 e vão 2 dá 10. Ok, isto dá 1008. Isto aqui dá 1008. Sendo assim, tu tens então que 36 vezes aquele número A, isto dá 1008. O que tens de perceber é qual é que é o número que vezes 36 dá 1008. Sendo assim, vamos então fazer a divisão do 1008 por 36. Repara, o 10 não chega, não é? Porque tens, o 10 é mais pequeno que 36, tinhas que pensar no 100. Bem, quantas vezes é que multiplicas o 36 e ficas mais próximo do 100, mas por valores inferiores? 2. Né? 2 vezes 36, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 3 dá 6, 72. 72 para 6, para 100, peço desculpa, vão 28. 28 não chega, baixou 8, né? Qual é o número que multiplicas por 36 e ficas aqui mais próximo do 288? Bem, isto andará perto entre o 7, 8, 9. Agora deixa tentar, talvez seja o 8. 36 vezes 8. 8 vezes 6 são 48 e vão 4. 8 vezes 3, 24 e 4, 28. Exatamente, é o 8 e dá 0. Então é 28. Então este número A terá que ser exatamente 28, porque 28 vezes 36 dá 1008. Então o A terá que ser exatamente 28 para isso ser verdade. O que é que deves então reter daqui é mesmo esta propriedade que é verdadeira. A multiplicação entre dois números é sempre igual à multiplicação entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.